Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a matriz de alcançabilidade, que é uma matriz que vem da matriz de adjacência. A matriz de adjacência tem uma propriedade interessante que até agora nós não comentamos, que é a capacidade que ela tem de ter informações estruturais do grafo. Observe uma coisa, eu vou utilizar um grafo, esse grafo, orientado, mas o que eu estou falando aqui serve tanto para grafos orientados como para grafos não orientados. Eu vou fazer no grafo orientado, que pelo fato de a gente não estar usando muitos vértices, por uma questão até de espaço, facilita vocês perceberem do que eu estou falando. Mas o que eu afirmar aqui sobre grafos orientados também funciona para grafos não orientados. Então, só para a gente recordar, eu tenho um grafo e aqui a respectiva matriz de adjacência que eu estou chamando de A. Então, por exemplo, o vértice 1 tem a aresta de saída de 1 para 2 e de 1 para 3. Aqui estou usando a numeração natural, começando de 1, né? A gente só vai usar representação matricial com índice 0 quando estivermos falando de implementação na linguagem C. Né? Então, a representação numérica normal, primeira linha, segunda linha e assim por diante. Então, o vértice 2 tem uma ligação de saída com o vértice 4, uma aresta de saída, e uma aresta 2, 3. Então, 2, 3, 2, 4. O vértice 3 tem uma aresta 3, 2, 3, 5. O vértice 4 só tem uma aresta 4, 5. E o vértice 5 tem uma aresta de retorno 5, 1. Então, o que nós vamos propor aqui no primeiro momento, para que vocês percebam algumas propriedades que eu quero mostrar, é o seguinte. Nós vamos pegar essa matriz de adjacência e vamos fazer uma multiplicação da matriz de adjacência por ela mesma. Né? Então, gerando uma matriz A ao quadrado, ou A vezes A. Tá? Então, nós vamos fazer essa multiplicação. Primeiro, vamos lembrar só o algoritmo de multiplicação. Suponha que eu tivesse uma matriz C e quisesse multiplicar A por B. Como é que é o algoritmo de multiplicação tradicional? Então, para mim encontrar a posição C e J, né, eu faço um somatório de um índice, que eu vou chamar aqui de X, né, começando de 1 indo até N, de A índice I, X, ou seja, o índice da linha, da matriz do IJ, pegando a primeira matriz na linha I, variando todas as posições X, na coluna que eu estou trabalhando, vezes BXJ. Por isso que na multiplicação, o número de linhas da primeira matriz tem que ser igual ao número de colunas da segunda matriz. Obviamente, aqui nós estamos falando de matriz quadrada na matriz de adjacência e isso é atendido. Tá? Então, e aqui, obviamente, eu estou fazendo A por A. Então, A e B representam a mesma matriz. Mas então seria A índice IX vezes A índice XJ. Eu estou usando a variável X como índice, só para não confundir, por exemplo, com a variável K, que normalmente que é utilizada nos livros de matemática, nos livros de programação, mas aí para não confundir K aqui com o conceito que a gente usa em grafos, de grafos completos, grafos bipartidos, completos, etc. Então, vou usar a variável X. E usando I e J como índice de linha e coluna. Então, eu vou fazer a multiplicação, né, dessa matriz por ela mesma. Como é que fica? Então, olha, a primeira linha pela primeira coluna. Então, 0 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 1. Repare que como não tem nenhum par 1, 1, então tem 0 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 0 vezes 0 e 0 vezes 1, então essa posição dá 0. O valor da posição 1, 2. Então a linha 1 com a coluna 2. Então 0 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 1. Repare que eu vou ter um casamento de 1 com 1, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0. Quantos casamentos 1 com 1 que a gente teve? Apenas nessa posição 3. Então aqui vai dar 1. De 1, da linha 1 com a coluna 1, com a coluna 3, desculpa, posição 1, 3.
Então, 0 vezes 1, 1 vezes 1, casou de novo. 1 vezes 0, 0 vezes 0 e 0 vezes 0. Então, aqui é 1. Da linha 1 com a coluna 4. 0 vezes 0, 1 vezes 1, casou de novo. 1 vezes 0, 0 vezes 0 e 0 vezes 0. E aí eu tenho 1. E da linha 1 com a coluna 5. 0 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 1, 0 vezes 1, 0 vezes 0, também é 1. E assim a gente vai multiplicar e o resultado vai ficar. Eu vou terminar de fazer o exercício, a multiplicação e a gente vê o resultado total da matriz. Então vamos multiplicar essa matriz. Então, essa é a matriz resultante dessa multiplicação. Eu destaco aqui o fato que na posição 2, 5, excepcionalmente, nós tivemos o valor 2. E observe por quê. Porque a linha 2 com a coluna 5, ela vai ter o valor 1 na posição 3 e o valor 1 na posição 4. Então, 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0. Então, vai ser 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, que é 2 aqui. Agora, vamos tentar entender qual é o sentido que essa multiplicação traz em relação à definição da matriz de adjacência. Por exemplo, quando eu falo que existe uma aresta, quando eu faço uma multiplicação de I para matriz A, na posição IX, que é a matriz de adjacência, na matriz de adjacência ainda, da XJ, quer dizer, é como se eu dissesse assim, vai ser 1, porque seria 1 aqui e 1 aqui, então 1 vezes 1, vai ter 1 nesse resultado. Se existir uma aresta de I para X, e depois uma aresta de X para J. Então, se tiver uma aresta de I para X, e depois de X para J, existe um caminho de de I para X, depois de X para J, quer dizer que existe um caminho, e aqui eu estou usando a matriz com A e B como se fosse a única matriz, multiplicando A por A. Então existe um caminho da linha do vértice I para o vértice J passando por X. Observe que o X eu vario em todas as posições. Então, é como se eu tivesse assim, ó, existe um caminho de X quando ele vale 1. Existe um caminho de I para X quando X vale 1. Ou seja, existe uma aresta de I para 1 e de 1 para J. Então, existe um caminho de tamanho 2, né, de I para J. Existe um caminho de tamanho de I para X, sei lá, X valendo um Z aqui, até X igual a N. Ou seja, existe um caminho de I para 1, 1 para J, I para 2, 2 para J, I para 3, 3 para J. Então, se existirem esses caminhos, a quantidade de caminhos que existirão vão estar na matriz A ao quadrado. Observe que essa matriz A ao quadrado, então, está me dando uma informação relevante, que é uma informação de quantos caminhos de tamanho 2 existem da posição I para a posição J, que foi o que aconteceu aqui. Vamos observar aqui, ó. Quantos caminhos de tamanho 2 tem do 1 para ele mesmo? Ou seja, teria que ter 1 indo para algum lugar e voltando. Nenhum. Quantos caminhos de tamanho 2 existem do 1 até o 2? De tamanho 2 é o caminho 1 passando por 3, 3, 2. Não existe qualquer outro caminho de tamanho 2. Né? Porque se eu sair daqui já vai ser um comprimento muito maior. E aqui é tamanho 1. Quantos caminhos de tamanho 2 tem do 1 para o 3? 1 também, passando pelo 2. 1, 2, 3. Quantos caminhos de tamanho 2 tem do 1 para o 4? Um único. É 1, 2, 4. Porque o caminho que passa por 3 tem o tamanho 3. É 1, 3, 2, 4. Quantos caminhos de tamanho 2 tem do 1 para o 5? Um apenas. 1, 3, 5. Então, se vocês olharem essa matriz de adjacência, ou seja, desculpa, essa matriz resultante da multiplicação da matriz de adjacência por ela mesma,
vocês vão observar que esse resultado, o resultado que está aqui, é o número de caminhos de tamanho 2 que tem da posição I para a posição J. Não existiu nenhum outro. Por exemplo, o único caminho tamanho 2, que mais de um foi até o 5, né? Do 2 até o 5, eu posso ir 2, 4, 5, ou ir 2, 3, 5. São os dois caminhos que existem. No máximo, nos outros, eu tenho apenas um caminho quando acontece. E se eu pegasse e multiplicasse essa matriz ao quadrado e multiplicasse novamente pela matriz de adjacência? Olha só, nós sabemos que essa matriz ao quadrado, ela está representando um caminho tamanho 2 de I para J. E a matriz de adjacência é uma aresta que vai de um vértice para outro. Então, veja bem, quando eu multiplicar esse sentido, e aqui eu posso chamar o A como matriz de adjacência, e o B como a matriz o A como A ao quadrado, e o B como matriz de adjacência. O que vai representar na matriz, nessa matriz aqui, que é a matriz A ao cubo, em relação a esse desenho? Vai ser o seguinte, existe um valor diferente de zero de I para X, quer dizer que existe aqui, o número que estiver ali é o número de caminhos de tamanho 2 de I para X. E existe uma aresta de X para J na matriz de adjacência, então essa matriz cúbica também vai representar o quê? Um caminho de tamanho 3 que vai de I para J. Sendo que os dois, a distância de tamanho 2 de I para J está na matriz anterior. E a distância e a aresta na matriz de adjacência, que completa o caminho, garante que existe um caminho de tamanho 2, que vai de I para X, X para J. Então, essa matriz aqui, resultante, vamos tentar, vamos fazê-la, eu vou deixar como exercício, mas a gente não precisa, eu não vou nem fazer a multiplicação. Eu vou só mostrar para vocês assim, ó. Quantos caminhos de tamanho 3 eu saio do 1 e volto nele? Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou seja, como eu só tinha um caminho de tamanho 2, que é do 1 ao 5, mais a aresta 5, 1, então eu tenho um caminho de tamanho 3, que liga o 1 a ele mesmo. Quantos caminhos de tamanho 3 eu estou ligando 1 ao 2? Eu tinha um caminho de tamanho 2, que ligava 1 ao 2. Será agora que tem uma aresta, então, usando K como 2, um laço, quer dizer, eu tenho esse 2 aqui mais o laço, não tem. Então não existe caminho de tamanho 3 ligando o 1 ao 2. Existe caminho de tamanho 3 ligando o 1 ao 3? Bom, eu tinha um único caminho ligando tamanho 2 ligando 1 ao 3, que era passando por 2. Como não tem uma única aresta aqui para fazer 3, 3, então também não tem caminho de tamanho 3 ligando 1 ao 3. Quantos caminhos de tamanho 3 eu tenho ligando 1 ao 4? Eu tinha um único caminho de tamanho 2 ligando a 1 ao 4, que é justamente esse caminho aqui, já que passando por 3 eu tinha um caminho maior. Então é esse caminho. E eu tinha um caminho, então, saindo daqui não tem nada, mas eu tinha um caminho de tamanho 2, né? Ligando 1 ao 4, desculpa. Eu tinha um único caminho de tamanho 2, que era justamente esse caminho aqui. Agora, existe um caminho de tamanho 3? Então, eu tenho um caminho de tamanho 2, ligando 1 ao 2, passando por 2, mais uma aresta 3. Então, eu tenho um único caminho, que é justamente a multiplicação da linha 1 daqui com a coluna 4 daqui. Então, agora, 0 vai dar 1 nessa posição 2. Né? O resto aqui tudo é 0, o resto aqui tudo é 0. Então, existe caminho de tamanho 3 ligando 1 ao 5, eu vou multiplicar, pegar a primeira linha aqui com a coluna 5 aqui. Repare que eu vou ter dois valores aqui, que é justamente os dois caminhos, né,
Ou seja, eu tenho um caminho, então tem dois caminhos de tamanho 3 ligando 1 ao 5. Um caminho é 1, 2. 1, 2, 3. E o outro é 1, 2, 3. E assim por diante, vocês completem essa matriz. E aí a gente pode estender isso, quer dizer, e aí vai dar quantos caminhos de tamanho 3? E se eu multiplicar a matriz cúbica pela matriz de adjacência? Eu vou ter a matriz de tamanho 4, de comprimento 4. Se tiver quantos caminhos de tamanho 4, de comprimento 4, tem de ir para J. E assim sucessivamente. Então, olha que interessante. Se eu fizer a matriz, eu vou chamar de matriz N, e somar, né, a matriz de adjacência pela matriz de tamanho 2, pela matriz de tamanho 3, até a matriz de tamanho N, né? Na verdade eu não precisaria ter N, eu posso ter N-1, já que o próximo passo já é a matriz de adjacência. Se eu fizer isso, eu vou encontrar uma matriz que me diz quantos caminhos existem da posição I até a posição J. E aí, olha interessante, eu consigo com essa matriz verificar se o grafo é conexo. Porque se eu fazer essas multiplicações e somar essas matrizes, se em alguma posição ficar valendo 0, é porque não importa o complemento, eu não vou ter caminho de ir para J. Aí você fala, mas não poderia ter um valor maior que N que chegaria? Não, porque a partir de N eu começo a fazer ciclos. E aí eu começo a repetir os caminhos. Então, se depois disso eu não tiver uma quantidade N de matrizes, não tiver o valor, eu tiver o valor 0 naquela posição, é porque não tem caminho. Então, é uma forma de verificar. Ou seja, se essa matriz resultante ela for simplesmente 0, então tiver algum 0, esse grafo não é conexo. Uma coisa que nós podemos fazer de diferente é o seguinte, ao invés de fazer a multiplicação tradicional, nós podemos fazer uma multiplicação binária. Como a matriz de adjacência é uma matriz binária, quando ela não está tratando de peso em aresta, ou seja, existe aresta ou não existe, 0 e 1, nós podemos alterar um pouco esse formato de multiplicação para um formato binário. Então, eu vou fazer aqui esse mesmo sentido. Em vez de fazer C índice J, que é um somatório, eu vou colocar o somatório no sentido de operação disjuntiva. Isso aqui, então, representando o ou. Né? Então, em vez de somar A índice X vezes XJ mais, eu vou fazer a operação ou. E, internamente, então, é uma forma normal disjuntiva. Internamente, no lugar da multiplicação, eu vou fazer a operação de E. Então, A índice X e B índice X, IX, XJ. Então, estou trocando a soma por ou e o vezes por E. O que muda de diferente? O que muda é que em vez de ter números maiores que 1, onde seriam números iguais ou maiores que 1, vai ser sempre true ou, no caso de uma linguagem igual C, sempre 1. Ou seja, esse somatório sempre vai ser 1 representando true, sempre aí true vezes true é true dá true, ou true é true, continua dando true, ou seja, não vai dar uma quantidade de valores trues, de valores verdades. Então, em outras palavras, eu não vou ter a quantidade de elementos, mas vou ter se existe algum caminho de qualquer tamanho que vai de I para J. Então, essa matriz binária resultante dessas operações, então, na verdade, resultante dessa multiplicação binária e depois
A ou B, A ou A ao quadrado ou A cúbica, etc. Binário, e a equação, nós vamos substituir esse tipo por ou. E aqui vamos colocar entre parênteses, simplesmente para distinguir quando a gente vai falando de multiplicação binária, operação de multiplicação binária ou multiplicação de uma matriz inteira. Né? Então, essa matriz é a famosa matriz de alcançabilidade. Então, quando eu calcular a matriz de alcançabilidade, eu sei se o grafo é conexo ou não. A matriz de alcançabilidade é uma matriz que em todas as posições é valor 1, ou todas as posições valor true. Observem que essa é uma operação custosa, porque eu tenho que fazer várias multiplicações, né, de matriz, e depois fazer várias operações de soma de matriz. Então, é uma operação custosa. Eu apresentei dessa forma para que vocês entendam o sentido teórico da matriz de alcançabilidade. Existem algoritmos eficientes para calcular essa matriz. E um algoritmo eficiente é o algoritmo de Warsham, que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, até a próxima.